Abel Braga promete fim do sofrimento. Mas será que o torcedor não está sofrendo já? Vamos falar também sobre Juninho. Olha, emprestado por um ano e tem uma opção de compra pelo jogador. E também o valor de Franco Fagundes. Olha, lá no Uruguai já definiram quanto o jogador vale. Inclusive, o mesmo time que levou o Juninho quis levar também o Franco Fagundes e a gente vai falar sobre isso. Sobe a vinheta. Salve, salve torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco tá aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, a gente tá indo ao ar mais tarde porque eu tô tendo alguns compromissos, gente, infelizmente, aí a gente tá soltando um vídeo um pouquinho mais tarde, muita gente perguntando, Léo, não tem vídeo, eu vi as perguntas de vocês, mas por alguns compromissos aí a gente não pôde estar mais cedo aqui. Mas, enfim, vamos continuar falando de Vasco, vamos trazer as informações, porque hoje, nosso amigo Naruel Ferreira, o cara cobre tudo que envolve futebol sul-americano aí, né? Traz todas as informações e muito mais. Ele e o Merlot são bem competentes nessa cobertura do futebol sul-americano. E ele trouxe uma informação sobre Franco Fagundes. Quem lembra aí que no vídeo, primeiro vídeo do dia eu falei sobre Franco Fagundes, eu fiz uma análise sobre ele, o que é que eu achava, dei minha opinião. Então, segundo o Naruel Ferreira, o Orlando City fez uma proposta formal que foi negada pelo Nacional, né? O Nacional não quis aí ouvir a proposta. Mas o Vasco também está no páreo e a equipe do Nacional do Uruguai quer aí 8 milhões de euros pelo jogador. Hoje fica em torno de 40, 41 milhões de reais. Mas, segundo ele, ainda há conversas e o Nacional não liberaria o jogador aí por um preço menor que 8 milhões de euros, 40 milhões de reais. Aí eu já digo uma coisa. Eu seguraria um pouquinho essa situação, tentaria diminuir um pouquinho o valor dessa negociação. É um jogador de qualidade, mas eu acho que tem também seus prós e contras, né? É um jogador que ainda não se firmou, então eu não pagaria um valor tão alto, porque corre um certo risco. Óbvio que negócio é risco, a gente sabe que o Vasco hoje tem sim um poder aquisitivo, mas é um cara que eu tentaria diminuir um pouquinho esse valor aí pela contratação do Franco Fagundes. Tem qualidade, ainda falta se firmar um pouquinho, tem amadurecimento, tem tudo que é você chegar ao futebol brasileiro, vindo do futebol uruguai, que é um pouco mais pegado, para um futebol mais técnico, mas enfim, esse é o valor aí que o Nacional do Uruguai quer sobre o jogador, e aí a gente traz uma informação concreta sobre ele. Falando sobre jogadores que estão saindo do Vasco, Juninho, segundo informações do nosso amigo Vene Casagrande, está emprestado ao Orlando City com algumas situações. Vai ser emprestado por um ano, independente da situação do Júnior Urso, viu, gente? Não tem nada a ver aí com o Júnior Urso. O Júnior Urso não ficou, mas o Vasco vai emprestar sim ao Orlando City o Juninho. Vai ser emprestado por um ano. Provavelmente o Juninho deve participar de uma equipe B do Orlando City. Essa é a ideia inicial, como fez o Marcos Dias lá. E o Vasco colocou uma opção de compra de 5,3 milhões de reais pelo Juninho. Aí eu digo, né? A gente recusou uma proposta de 10 milhões praticamente pelo jogador. E agora o jogador pode ser vendido por 5,3 milhões. Quando eu digo que às vezes uma proposta que chega, a gente não aceitar, pode ser que lá na frente a gente acabe perdendo, é sobre isso que eu falo, né? E aí o Juninho tem essa opção de compra de 5,3 milhões. Juninho deve ser afastado não, né? Deve se despedir do Vasco nos próximos dias e seguir rumo ao Orlando City, onde será jogador a partir de 2023. Olha, vamos falar de Abelão, que Abelão deu uma entrevista coletiva hoje, mas antes disso, pesquei algumas imagens, né? Consegui encontrar algumas imagens aí nas redes sociais sobre jogadores que estão treinando. Vic Eric está treinando, Zé Gabriel está treinando, Edmar está treinando, Vinicinho está treinando. Enfim, tem alguns jogadores que estão treinando aí que a gente não tinha trago ainda essa informação para vocês, além do Paulinho, do Eric Marcos, do Anderson Conceição, enfim, o próprio Thiago Rodrigues também está treinando. Então são esses jogadores aí, basicamente, Nenê, Figueiredo, Andrei, Marlon, são jogadores que estão treinando aí, Gabriel Peck, no Vasco da Gama, são alguns jogadores que eu consegui pescar, porque tem muita gente perguntando, Léo, quem está treinando no CT? Então são esses jogadores. Tem novidades? Sei, pode ser que tenha aí alguns jogadores treinando aí
também com o grupo, né? O Vasco não está divulgando as imagens dos treinos nos últimos dias. Mas enfim, são esses jogadores que estão treinando. E o Abel Braga hoje deu uma entrevista exclusiva à Vasco TV e falou algumas coisas, né? Que fazer com que os problemas, que a função dele é fazer com que os problemas não cheguem ao Barbieri. Falou sobre avalizar contratações. A gente já disse aqui que os três, né? Quando uma contratação tá para ser feita, eles se reúnem para entender também. Ah, sim, um pitaco ali, olha, esse tal, para contratar. E falou também que era o último ano do sofrimento do torcedor vascaíno que acabou ali no Vasco e Ituano. Eu me preocupo com essas falas, né? Quem é vascaíno sabe que essas falas às vezes zicam as coisas. Tomara que não aconteça, é uma nova situação que a gente não tem. Mas eu digo uma coisa ao Abel, é uma coisa que eu falei nas outras redes sociais hoje e falo aqui também. Abel, a gente tá sofrendo, Abel. Quem não tá sofrendo de ansiedade, quem não tá toda hora dando um F5 ali na página do Vasco, não sabe o que é a situação que tá correndo. A gente ainda tá sofrendo, porque a gente quer um anúncio de um jogador que não houve ainda. Torcedor hoje do Vasco tá isso, né? Já acorda olhando a rede social para ver se o Vasco anunciou alguém. Então, sim, o sofrimento ainda não acabou. O sofrimento só vai acabar quando o torcedor vê o time do Vasco formado para jogar 2023. Se não, meu amigo, o torcedor vai ficar assim, esperando aí qual é a real situação do Vasco da Gama. Mas enfim, eu gosto muito do Abel. Acho que o último trabalho do Abel como treinador do Vasco foi horrível, né? A gente sabe disso. Foi o início de uma tragédia, vamos dizer assim, né? Aquele foi lindo, zicou, né? O Abel, depois do foi lindo, meu Deus do céu. Por isso que eu não tô gostando dessa situação dele falar que não vai ser o último ano de sofrimento. Mas enfim, espero que ele vá bem. É unanimidade entre os jogadores que o Abel é um cara muito querido, né? Não só jogadores do Vasco, jogadores que eu conheço, jogadores que eu já tive a oportunidade de conversar. E a gente espera aí que ele faça esse trabalho nessa nova função e venha ajudar o Vasco a chegar aos seus objetivos. Então é isso. Aquele abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência e até mais. Valeu!